E aí, tudo bem contigo? Seja muito bem-vindo a essa aula. Eu sou Marcelo Valitucci e hoje eu vou te ensinar a fazer essa bolsa maravilhosa aqui, que é a bolsa Iracema. O nome Iracema é inspirado na obra de José de Alencar, é um clássico da literatura nacional que tem tudo a ver com essa pegada indígena da bolsa. Então, a parte mais legal dessa bolsa, além do formato dela quadrado, que é super diferente e cabe bastante coisa também dentro dela, ela tem essa alça aqui que é feita em fio conduzido, que é super linda e super fácil de fazer também. Essa argola aqui que dá o maior charme de madeira aqui na frente dela, com essas franjas. E também aqui, ó, você vai colocar aqui esse mosquetão e essa argolinha que vai abrir e fechar aqui também para dar mais formato para a bolsa. Se você quiser, você pode utilizar ela aberta desse jeito também, que fica bem legal. Então ela é uma bolsa bem versátil, que tem bastante espaço interno também. E depois vocês vão aprender também a fazer o forro dela na outra aula. Agora a gente vai aprender a fazer só a bolsa, então vamos direto para os materiais. Para fazer essa bolsa, a gente vai utilizar os fios Atelier da Pinguim. Eu usei o Atelier em dois tons de azul para fazer essa parte aqui da alça, tá? Já para fazer o corpo da bolsa, eu usei o fio Barroco Max Color número 6, que é o fio da Círculo, mas ele é igualzinho o fio Atelier, tá? Você pode usar o Atelier também. Eu preferi utilizar o Barroco porque eu tenho muito dele aqui em casa nessa cor e também porque o Barroco ele é um pouquinho mais grosso, eu tenho a impressão que ele é um pouco mais rápido para fazer essa base, tá? Mas você pode utilizar o fio que preferir para fazer ela. Pode fazer ela com barbante também, que vai ficar muito bom. Fio náutico, fio antúrio, todos os fios vão ficar legal. Você só tem que adaptar o número de pontos, tá? Se você usar um fio mais grosso, você pode começar ela com menos pontos. Aqui na parte dos acessórios, a gente vai usar uma argola de madeira como essa aqui, que ela tem uma medida aproximada de 6, quase 7 centímetros de largura, tá? Você pode usar ela em acrílico, em metal, vai ficar legal. A ideia é você usar bastante a sua criatividade aí para fazer algo diferente. Aqui a gente vai usar também um mosquetãozinho e uma meia argola. Esse mosquetão é esse mosquetão que tem essa parte aqui de baixo achatada, tá? Pra gente poder prender nos pontos da nossa bolsa. Mas se você não tiver esse aqui, pode usar o redondinho também, enfim, você pode adaptar se preferir. E para tecer com esses fios aqui de espessura 6, eu vou utilizar uma agulha de 4 milímetros. Então agora vamos para a nossa aula. A gente já vai começar a fazer a nossa bolsa agora e a gente vai começar pela parte de baixo dela fazendo correntinhas. Para fazer a correntinha, eu basicamente passo o fio aqui pela agulha, né? Dou uma voltinha completa e puxo esse fio aqui para dentro desse primeiro espaço, tá? Então dessa forma a gente vai fazendo aqui as correntinhas. Quantas correntinhas a gente tem que fazer aqui para começar esse trabalho? Bom, eu não sei exatamente quantas correntinhas eu vou fazer, mas eu sei o que é mais importante, a medida que ela tem que ter. Eu quero que essas correntinhas tenham aproximadamente uns 29 centímetros, tá? Então eu vou fazer essas correntinhas até chegar nesses 29 centímetros e eu volto para mostrar para vocês. Pronto, fiz aqui umas 45 correntinhas e se eu medir aqui, ó, deu certinho 29, tá? Até passou um pouquinho, olha, eu tô com quase 30 centímetros. Pra mim isso aqui já tá bom pra bolsa no tamanho que a gente vai fazer, que é uma bolsa média, tá? Ela é uma bolsa de média para grande. Se você quiser fazer uma bolsa maior, você pode aumentar aqui as correntinhas, tá? Vai ser a mesma coisa, o mesmo processo. Porém, uma coisa também que é importante lembrar é que se você utilizar um fio mais grosso, tipo fio náutico, fio antúrio, você vai poder fazer menos correntinhas, tá? Por isso que eu falo que o que é importante é você saber a medida. A gente vai fazer essa bolsa de uma forma diferente, porque a gente vai começar fazendo correntinhas, então a gente vai circular essas correntinhas aqui com ponto baixo, a gente vai fazer como se fosse uma pasta, tá? Vai ser uma bolsa fina e comprida. Quando ela chegar no tamanho certo, a gente vai dobrar aqui as extremidades
e vai fazer aquela caixa de leite, que é um acabamento bem bonito. Então, o tamanho da nossa bolsa, basicamente, a boca dela, quando estiver esticada, vai ser o tamanho dessas correntinhas, tá? Anota isso, presta atenção porque é muito importante. Esse aqui vai ser o tamanho da minha bolsa quando ela estiver esticada, tá? Mais ou menos isso aqui. Então, através disso aqui, você pensa na sua bolsa aberta, tá? Você quer que ela tenha esse tamanho quando estiver aberta? Então, é esse tamanho que ela vai ter. Se você quiser mais, faz mais correntinhas. Bom, então é isso. Fiz aqui essas correntinhas. Agora, a gente vai pular esse primeiro ponto. E aqui, a partir do segundo ponto, então, a gente vai começar a ir preenchendo com ponto baixo, tá? Então, ponto após ponto, aqui a gente vai preenchendo. Essa parte aqui é um pouco chata, né? Porque a gente está segurando só na correntinha, a gente não tem muito onde pegar. Mas é isso, vai fazendo aqui ponto por ponto, até chegar ali do outro lado. Pronto, fiz aqui o último ponto das correntinhas, preenchi ela toda. Então agora chegando aqui nesse final, ficou essa sobrinha de fio aqui. O que eu posso fazer? Eu passo ela aqui para o outro lado, ou eu mantenho ela desse lado aqui, mas eu prefiro passar para cá. Então aqui nessa ponta, a gente vai fazer 3 pontos para dar a volta, tá? Então aqui eu vou colocar mais 2 pontos nesse espaço. Porque aqui a gente já fez o último ponto, que é esse, tá? Então a gente já tem aqui 1, 2 e agora 3 pontos, ok? Quando a gente faz isso, a gente dá a voltinha aqui. Então agora a gente pode continuar preenchendo esses pontos no outro sentido, tá? Então eu pego aqui o próximo espaço e faço já o primeiro ponto baixo desse lado. Então a gente vai continuar preenchendo aqui até chegar novamente na outra lateral. Pronto, cheguei aqui no último ponto. Então agora a gente vai novamente dar a voltinha aqui para poder continuar. Eu já fiz aqui o último ponto aqui nesse último espaço. Eu vou fazer aqui mais um ponto apenas. Não precisa fazer 3, porque aqui a gente já tem um próximo ponto onde continua. Então, bem aqui nesse próximo ponto, olha, a gente já vai colocar aqui a nossa agulha e vai fazer aqui um ponto baixo, tá? Basicamente agora o que a gente vai fazer é preencher com ponto baixo aqui todos esses pontos de forma contínua, tá? A carreira é contínua, não é para dar aquela subidinha de ponto, fechamento invisível, nada disso, porque aqui a gente só tá trabalhando com ponto baixo, tá? Não tem nenhum segredo. É ir fazendo o caracolzinho aqui até isso aqui subir. E eu volto quando tiver no tamanho ideal para a gente poder terminar essa parte aqui da base da bolsa, tá? Então eu vou continuar fazendo aqui e logo mais eu volto. Pronto, gente, passou aqui praticamente 24 horas, tá? Que eu tô fazendo esse trabalho. Eu fiz aqui 49 carreiras, tá? A gente começou aqui embaixo, eu fui fazendo 49 carreiras. Como é que você vai saber qual é o tamanho certo para sua bolsa? Porque dependendo do material que você use, vai dar diferente aqui, como pode ficar mais largo também ou mais estreito, tá? Então aqui, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou juntar aqui esse canto com esse, fazendo como se fosse um triângulo, tá? Se esses cantos se encontrarem assim perfeitamente, é porque já tá bom para você parar. Essa é só uma referência visual para não ficar precisando medir nem nada, porque a sua bolsa pode ficar diferente da minha, tá? Então a ideia é essa, basicamente, ó. Quando chegar nesse ponto aqui, um pouquinho antes, um pouquinho depois, é porque já tá bom. Bom, fiz isso aqui. Agora, a nossa bolsa não vai ficar nesse formato, tá? Depois a gente vai dobrar essas pontas aqui pra dentro e vai fazer aquele acabamento de caixinha de leite aqui no canto que vai ficar bem bonito. Por enquanto a gente vai trabalhar com a nossa bolsa assim esticada, tá? E só no final que a gente vai fazer as dobras aqui embaixo. Vamos continuar. Bom, agora a gente vai começar a 50ª carreira.
Então agora nessa carreira, a gente vai colocar aqui o nosso mosquetão nessa parte aqui do canto e essa argolinha meia-lua a gente vai colocar do outro lado, tá? Para que quando a nossa bolsa fique fechada, a gente consiga juntar as duas partes. Então, dessa forma assim com a bolsa esticada, é muito mais fácil para a gente encontrar aonde é a lateral, tá? Então eu vou chegar aqui e eu vou posicionar o meu mosquetão e vou ver se ele tá bem no cantinho. Ó, pelo que eu tô vendo aqui, eu posso fazer mais um ponto ainda. Pronto. Então daqui em diante a gente vai prender o nosso mosquetão. Eu vou prender ele por dentro, tá? Eu não vou colocar ele como a gente normalmente faz assim por fora. Ele vai ficar por dentro. Então eu posiciono ele aqui, exatamente nessa parte. Pego o próximo ponto, passo aqui já por dentro do mosquetão, tá vendo? Então eu vou fazer aqui o número de pontos que for suficiente para cobrir esse mosquetão. Se o seu mosquetão for de outro formato, se ele for redondinho aqui, você dá um jeito de fazer pelo menos 2 pontos nele, tá? Bom, então aqui eu fiz 3 pontos e eu acho que dá para fazer mais um ponto, ó. Se eu apertar aqui o meu mosquetão, tá vendo que ainda surge aqui um pouquinho de espaço? Então agora aqui eu vou colocar meu último ponto. Eu fiz então 4 pontos nesse mosquetão. Olha aqui como que ele fica. Ele fica bem preso dessa forma. Então agora a gente vai continuar fazendo os pontos baixos até chegar nessa outra lateral aqui. Quando chegar aqui, novamente eu vou separar aqui os 4 pontos do canto e vou colocar essa argola também da mesma forma que a gente fez aqui, tá? Pronto, cheguei aqui no final da 50ª carreira. Coloquei já aqui o meu mosquetão e a minha argolinha, um de cada lado, desse jeito. Então agora a gente pode fazer a finalização para terminar essa parte aqui da bolsa, tá? Bom, eu já cheguei aqui bem no local onde está posicionado o meu mosquetão. Então aqui a gente já vai começar a fazer a finalização, tá? Se você quiser, você pode fazer uma finalização simples, só com ponto baixíssimo, vai ficar ótimo aqui. Porém, eu quero mostrar uma finalização diferente para vocês. A gente vai fazer aqui ponto baixo alongado. Tá vendo essa última carreira de pontos baixos que tem aqui? A gente vai colocar a nossa agulha aqui no próximo espaço, bem aqui embaixo do ponto que já está feito anteriormente, tá? E a gente vai passar aqui por dentro do nosso mosquetão. A gente já vai começar a envolver ele aqui dentro. Então eu passo a agulha aqui por baixo do último ponto, puxo o fio aqui embaixo e completo o ponto baixo. Dessa forma aqui, tá? Então a gente vai fazendo isso em todos os pontos. Deixa sempre esses pontos assim virados assim para frente, tá? Cuidado para esses fios não ficarem enrolando, senão pode ficar feio. Então a gente vai fazendo isso em toda a carreira, tá? Ó, eu vou novamente acertar o fio aqui. E esse ponto, gente, vocês podem deixar ele mais apertadinho, tá? Não deixa ele muito solto, senão aqui vai ficar meio largo. Ó, já envolvi aqui o meu mosquetão. Então agora eu vou começar a pegar os pontos normais aqui da bolsa, tá? Ó, puxo o fio e completo o ponto baixo alongado. Essa finalização fica bem bonita, ela fica com um visual meio clássico assim. Eu acho linda ela. Se você quiser, depois dessa finalização, você pode fazer o ponto baixíssimo ainda aqui, tá? Especialmente se você achar que ficou meio larga aqui a lateral. Mas só isso aqui pra mim já tá bom, eu acho bem bonito essa finalização. Bom, eu vou fazer agora esses pontos e eu volto quando tiver chegado lá do outro lado. Pronto, finalizei aqui. Ó, fiz aqui a finalização em toda a volta, olha que lindo que ficou. Então agora aqui eu já posso cortar o meu fio, vou deixar um espacinho aqui para poder fazer o arremate. Ó, puxo esse fio aqui todo para fora. Agora essa sobra de fio, para eu não jogar ela simplesmente aqui para dentro, eu vou arrematar ela pegando aqui nesse próximo ponto. Tá vendo esse último pontinho que ficou aqui por onde a gente começou? Eu passo a agulha desse jeito aqui, ó, de cima para baixo, puxo esse fio para dentro e agora a gente vai manter o movimento desses pontos aqui, tá vendo que esse fio saiu aqui, entrou aqui? Agora ele vai novamente passar por esse lugar de onde ele saiu. Então eu jogo ele aqui para frente, pego aqui por trás
desse ponto, dessa forma aqui, puxo ele todo aqui para dentro. Então a gente vai ver como é que ficou aqui do lado de fora, ó. A gente dá uma puxadinha e ficou super bem disfarçado, tá vendo? Então agora é só a gente passar esse fio aqui por dentro desses pontos, dar um nozinho e cortar o fio, tá? Então ó, eu vou passar minha agulha aqui por dentro desses pontos aqui e vou puxar ele aqui pra dentro, até um pouco ali pra baixo, num lugar que eu sei que vai ficar bem disfarçado, tá? Então aqui pra mim, ó, já tá bom. Eu vou abrir esse fio aqui, vou dividir ele em duas partes, tá? Como ele é um fio de espessura 6, é só eu separar 3 cabinhos para cada lado. Puxo aqui para dentro desse ponto. Então, bem aqui, eu vou dar 2 nozinhos bem apertadinhos e vou cortar o fio depois. Pronto. Então, essa parte aqui da nossa bolsa já ficou pronta. Ó, ficou bem legal a finalização. Agora a gente vai começar a fazer a alça da nossa bolsa. Essa aqui é uma alça em fio conduzido. Esse aqui é um padrão bem simples, bem fácil. Esse aqui é o gráfico que a gente vai utilizar para seguir. Ele tá aqui em preto e branco, tá? Isso aqui é só para facilitar na visualização de vocês, já que o preto e branco é uma cor que tem mais contraste, tá? É claro que você pode usar o preto e branco, eu acho que o preto e branco ele é muito neutro, ele fica bonito com qualquer cor. Porém aqui a gente vai utilizar 2 tons de azul. Eu escolhi esses fios ateliê aqui da Pinguim, nesse aqui que é um tom de azul mais escuro e esse que é um tom de azul mais claro. Mas você pode ficar bem livre aí para escolher a cor que quiser. Deixa eu mostrar aqui o círculo cromático para vocês entenderem melhor por que eu escolhi essas cores. Bom, a nossa base é laranja. O laranja está bem aqui nessa parte. Do lado oposto do laranja, a gente tem o azul. Então, os tons de azul aqui, eles vão gerar um contraste maior entre essas cores, o que vai trazer mais alegria e mais vida. Eu acho que esse resultado aqui é fantástico. Olha como fica bonito o azul e o laranja. É como se o laranja ficasse mais vivo e o azul ficasse mais vivo também por causa dessa combinação. Então essas cores aqui elas são chamadas de cores opostas, mas na verdade elas são complementares, porque, como eu falei, uma deixa a outra mais bonita, tá? Então é claro que você pode usar aqui, se quiser, uma combinação mais harmônica, tá? Trabalhando com tons de amarelo, de verde, ou então de violeta e lilás, também que vai ficar muito bonito. Mas aqui você é livre para brincar bastante com a sua criatividade, tá? Voltando aqui para o nosso gráfico, deixa eu explicar melhor um pouco como ele funciona. Cada quadradinho desses aqui é um ponto baixo, tá? Então, você pode ver aqui que o quadrado ele tá circulado, né, com cinza. Então é bem fácil de ver quantos quadradinhos a gente tem. A gente vai ter que contar esses pontos. Os pontos aqui estão escritos aqui, ó, total de pontos, múltiplos de 8. Por que é múltiplo de 8? Se vocês verem aqui nesse círculo, a gente tem aqui 8 pontos nessa sequência. Esse círculo vermelho, como está mostrando aqui, é o trecho de repetição. Então, essa sequência aqui, exatamente, quando terminar ela vai começar de novo, e de novo, e de novo, por toda a nossa alça, independente do tamanho que você faça ela, tá? Aqui eu tô sugerindo 96 pontos, que é um múltiplo de 8, tá? Para uma alça curta. Essa é a alça que a gente vai fazer. Eu quero uma alça curta para minha bolsa. Se você quiser fazer uma alça longa para colocar no seu ombro, né, para usar como uma bolsa saco de lado, então você adota esse número aqui, que é 184. Mas como você vai saber quantos pontos você vai fazer? A gente vai começar aqui fazendo correntinhas, tá? Então você pode fazer 96 correntinhas ou 184. Quer uma dica? Faz mais correntinhas do que esse número. Se aqui está pedindo 96, faz logo 100 correntinhas, por exemplo. Então, quando você tiver terminado a sequência, você desfaz aqueles 2 ou 3 pontinhos que estão feitos ali no final. Dessa forma, não corre o risco de você ficar com um ponto faltando. Aqui a gente tem a cor A e a cor B. O nome dessas cores vai surgir de acordo com a ordem que eles entram no trabalho, tá? Como a gente vai começar com a cor mais escura aqui na lateral, então a gente vai chamar ela de cor A.
E a cor B é a cor que vem logo depois. Bom, então é isso, vamos direto para o nosso trabalho. A gente vai começar aqui pela primeira carreira, onde está aqui o início. Então a gente vai fazer as correntinhas para poder fazer os pontos aqui no trabalho. Bom, então eu fiz aqui as minhas 100 correntinhas, como eu falei, eu fiz um pouquinho de correntinhas a mais. Ao invés de 96 eu fiz 100 correntinhas. Então agora, como vocês podem ver aqui no nosso gráfico, nessa parte aqui do início, por onde a gente vai começar, todos os pontos são da mesma cor, são com a cor A. Então eu vou pular esse primeiro ponto aqui, e aqui no segundo pontinho, a partir da agulha, eu vou colocar aqui e vou puxar o meu primeiro ponto baixo, tá? Então eu vou fazendo isso em toda a carreira até chegar lá do outro lado. Pronto, fiz aqui os meus 96 pontos, como está dizendo aqui no nosso gráfico. Então vocês podem ver que ficou sobrando aqui algumas correntinhas, tá? Pode deixar aqui de lado, depois a gente vai desfazer essas correntinhas e vai deixar aqui só os pontos até aqui. Beleza? Então é isso. Ó, chegando aqui, a gente pode cortar o nosso fio. A gente desfez aquelas correntinhas que estavam aqui no final e a gente pode cortar aqui deixando uma pequena sobra, tá? De pelo menos uns 5 centímetros, porque depois a gente vai usar isso aqui para amarrar a nossa alça dentro da bolsa. Então sempre pode deixar as sobras de cada lado, como se fosse uma franjinha desse jeito. Então agora a gente vai virar o nosso trabalho para o outro lado. E bem aqui nessa parte onde a gente começou, que foi onde a gente fez as correntinhas, vocês podem ver que só ficou uma alcinha de cada ponto, né? Então aqui a gente vai começar os pontos da nossa segunda carreira. Essa parte aqui onde tem as duas alcinhas, onde está finalizado, a gente vai deixar para o lado de fora da nossa alça, tá? Então agora a gente vai começar aqui a nossa segunda carreira, que diz que a gente tem que ter um ponto na cor B, 2 pontos na cor A, depois 3 pontos na cor B e 2 pontos na cor A. Depois começando tudo de novo, ó. 1 ponto na cor B, 2 na cor A, 3 na cor B, 2 na cor A e novamente vai repetindo, tá? Então é só isso, é bem simples, é um padrão fácil e a gente já vai começar a fazer ele. Então eu tô agora aqui com meus 2 fios. Eu vou pegar então essa parte aqui, pegando aqui pelo primeiro pontinho, tá? A gente coloca a agulha aqui nesse primeiro espaço. Então agora eu vou posicionar os meus 2 fios aqui em cima. O meu primeiro ponto dessa carreira, ele vai ser com a cor B, que é a cor mais clara, tá? Como vocês podem ver aqui. Então eu vou separar esse fio aqui da cor B e vou deixar o meu fio da cor A aqui em cima da minha agulha, desse jeito, tá? Então agora eu vou puxar o primeiro ponto com esse tom mais claro de azul e vou fazer aqui um ponto, tá? Prendi esses fios aqui dentro, tá vendo? Ó, o fio ficou preso dentro do ponto, ó, ele tá andando aqui dentro e tá preso. Porém, se vocês verem aqui, esse primeiro ponto que a gente fez com a cor mais clara, ele ainda não é um ponto completo, porque ele não forma aquela cabecinha do ponto. Então, sempre que a gente começar um trabalho dessa forma aqui, a gente vai fazer 2 pontos no primeiro espaço, tá? Dessa forma, a gente vai ter um ponto completo. É como se o primeiro ponto que a gente fez fosse só para segurar a linha, ok? Depois vocês vão entender melhor sobre isso. Ó, eu deixei aqui uma sobra de fio, como eu estava falando, tá? Sempre vai deixando aqui sobrar uns 5 centímetros pro lado. Então agora a gente vai fazer aqui a nossa primeira troca de cores. Ó, primeiro ponto aqui com a cor B. Agora a gente tem 2 pontos com a cor A. Ó, pode ver aqui que eu não finalizei esse último ponto. Eu tô com os 2 fios aqui na minha agulha. É exatamente assim que tem que ficar. Agora eu vou pegar aqui o meu fio da cor A, vou levantar ele e vou puxar ele aqui para dentro desse ponto. Eu vou finalizar o último ponto com a próxima cor, tá? Vou dar uma puxadinha nesse fio da cor B aqui para ele ir para o lugar, tá? Tá vendo que formou a cabecinha do ponto aqui?
É exatamente isso que tem que acontecer. Então agora a gente vai fazer 2 pontos com a cor A. Eu vou pegar aqui no próximo ponto, vou puxar ele aqui e vou fazer aqui o primeiro ponto e o segundo ponto. Pego aqui o próximo ponto e tá aqui. Agora eu não vou finalizar esse ponto desse jeito, tá? Eu já vou ter que finalizar ele com essa cor aqui mais clara. Então eu vou puxar ele aqui pro outro lado. Ó, vou fazer de novo para vocês entenderem. Eu vou pegar esse fio aqui mais claro e vou passar ele aqui por baixo desse outro fio, tá? Sempre que a gente finalizar essa cor, a gente vai fazer desse jeito, que é para os nossos fios não ficarem enrolando. Se você quiser fazer do jeito normal, como tá mais acostumada, por cima, pode fazer, tá? Só que aí pode ser que seus fios enrolem um pouquinho e você vai ter que desenrolar. Bom, então agora aqui, na nossa ordem, a gente tem 3 pontos com a cor B. Bom, então agora conforme o nosso gráfico está pedindo aqui, a gente vai fazer 3 pontos com a cor B. E agora a gente já vai trocar para a nossa cor A novamente. Onde a gente vai fazer então agora 2 pontos com a cor A. Então a nossa primeira sequência de troca de cores já está feita, tá? Agora a gente vai repetir essa sequência tudo de novo. Pronto, fiz aqui toda a sequência de pontos. Então agora eu posso cortar aqui essa sobra de fio, deixando, né, aqui um pouquinho, como eu sempre tenho feito. Então aqui a gente tira esse fio aqui para fora e a gente volta lá para o começo, aonde agora a gente vai começar aqui a nossa terceira carreira. Na terceira carreira a gente vai fazer 2 pontos com a cor B, 2 pontos com a cor A. Um ponto com a cor B, 2 pontos com a cor A. Então, logo depois, 3 pontos com a cor B e por aí vai. Essa sequência vai repetindo, né, como a gente já estava fazendo antes. Então, é só a gente chegar aqui no começo, pegar os nossos fios e, novamente, a gente vai fazer aquilo que a gente fez. Ó. Vai deixar aqui sobrar um pouquinho de fio aqui no começo. Vai colocar a agulha aqui no primeiro ponto. Então, como a gente começa aqui essa carreira com a cor B, a gente vai já começar fazendo 2 pontos aqui no primeiro espaço, tá? Ó, então, primeiro ponto só para segurar o fio. Próximo ponto, aqui a gente vai contar como o primeiro ponto de fato. Bom, então é isso aqui. Começamos aqui, então a gente tem que fazer 2 pontos com a cor B. Como eu falei, esses 2 pontos que a gente fez aqui conta só como um ponto, tá? Porque é só um ponto que está completo. Então a gente vai novamente fazer um ponto aqui. Então a gente tem 2 pontos aqui no começo. Bom, não concluí esse ponto com essa cor mais clara. Vou trocar pela cor mais escura, que é a cor A. Vou puxar aqui. E aqui a cor A gente tem agora 2 pontos com essa cor. Então eu vou pegar aqui dessa forma, pego os próximos pontos e vou fazer aqui os 2 pontos seguintes. Pronto. Fiz aqui 2 pontos, vou concluir esse ponto com a cor mais clara. A cor clara a gente tem feito sempre puxando aqui por baixo, tá? Então a gente dá a voltinha aqui por baixo, pega ela aqui. Então, a gente vai fazer, como mostra aqui, a pontinha desse triângulo, tá? A gente vai fazer só um ponto com a cor B. Puxo ela aqui, dou sempre uma ajustadinha nos fios, tá? Sem apertar muito. Então, eu pego esse próximo ponto aqui, bem aqui no meio, né, dessa sequência de 3 pontos, ó, bem aqui no meio eu acerto esse ponto. Então, a gente só vai seguindo aqui conforme a sequência mostrada no gráfico. Ó, agora eu tenho que fazer 2 pontos com a cor A. Então é isso, ó, a gente vai fazendo agora
todas essas trocas de cores. Agora eu tenho que fazer 3 pontos com a cor B, como mostra aqui, ó, 1, 2, 3. Então agora aqui eu vou fazer os 3 pontos. Bom, eu não vou ficar mostrando para vocês todas as sequências, como é feito todas as trocas de cores. O que eu posso dizer é que em cada carreira a gente vai ter uma nova sequência, tá? Então ela vai mudando, né, conforme a gente vai subindo, mas ela vai se repetindo também, tá? Muitos pontos aqui são repetições. Quando a gente chegar no final, a gente vai estar com a nossa alça pronta e o que a gente vai fazer aqui, basicamente, é o que a gente sempre tem feito, tá? Não vai mudar nada, ó. A gente vai fazer os pontos aqui até o final. Quando chegar no fim, a gente vai cortar o fio aqui, deixar a sobrinha, vai voltar para o começo. Então aí a gente vai começar a 4ª carreira, que vai ter outra sequência de cores. Então a gente vai começar aqui deixando a sobrinha de fio, fazendo 2 pontos aqui no primeiro espaço, né, com a cor aqui que está mostrando no nosso gráfico. E a gente vai seguindo aqui, fazendo todas as trocas de cores, indo e voltando, tá? Até completar aqui no fim essas 8 carreiras, que é onde a gente termina com todos os pontos de uma cor só, que é a cor A. E aí é só isso, eu volto quando isso aqui estiver pronto para a gente finalizar. Pronto, terminamos aqui os pontos da nossa alça, olha que linda que ela ficou. Então tá bem igualzinho ao nosso gráfico, deixa eu mostrar aqui essa lateral, como é que ficou aqui. Então agora a gente vai fazer uma finalização igual a essa, nessa outra lateral da alça. Aqui a gente fez ponto baixíssimo, tá? Vocês podem ver que quando a gente faz o ponto baixíssimo, a lateral aqui ela fica mais quadradinha, fica mais bem acabada e também fica mais resistente, tá? Isso faz com que ela não estique. Ó, fica bem bonito. Então agora a gente vai fazer aqui desse lado também. Eu vou pegar aqui o meu fio escuro, né, que é da mesma cor aqui da minha alça. Então eu vou deixar aqui uma sobrinha de fio, assim como a gente fez com os outros. Pego aqui no primeiro ponto, bem aqui, puxo esse fio para dentro, procuro já o próximo ponto, dou aqui a laçada, e então eu passo esse fio diretamente pelo espaço deixado aqui pelo fio anterior, tá? Isso aqui é o ponto baixíssimo, é bem básico. Então a gente vai fazendo isso aqui por toda a alça. Então a gente vai pegar o corpo da nossa bolsa dessa forma aqui, esticado ainda. Então a gente vai posicionar essa alça exatamente aqui no centro, tá? Se você quiser, você pode medir tanto desse lado como desse. Tem que estar com o mesmo tamanho, isso aqui tem que estar bem no meio. Então a gente vai pegar aqui mais ou menos umas 4 ou 5 carreiras para baixo, tá? Dessa finalização. Então a gente vai posicionar essa alça nesse lugar, não pode deixar ela se mexer. Para ajudar aqui, eu vou fixar essa alça com uma corda de uma outra cor, tá? Só para vocês visualizarem mais fácil. Isso aqui a gente vai fazer só para manter essa alça sem se mexer nesse lugar, tá? Eu quero que ela fique fixa, porque agora a gente vai prender de vez ela na nossa bolsa. Ela não pode estar se movendo muito. Então eu vou deixar ela aqui. Então eu vou dar um nó bem apertado aqui para ela ficar presa. Então agora eu vou utilizar uma agulha de crochê um pouco mais fina e vou puxar esses fios todos aqui para dentro da minha bolsa. Então agora, bem aqui nesse ponto, eu tô aqui na 5ª carreira, abaixo da minha finalização, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, tá? Bem aqui eu vou colocar minha agulha e vou puxar esses fios aqui, um por um, para dentro da minha bolsa, mantendo sempre aqui a mesma linha, tá? Ó, eu passei aqui esse fio para dentro desse espaço, pulei aqui um ponto, já aqui no próximo espaço, vou puxar novamente esse fio aqui para dentro e assim eu vou fazendo com todos os próximos fios, tá? Aqui eu tenho esse azul claro que está aqui na mesma direção, ó. Então eu vou passar ele ainda para dentro desse mesmo furo.
Pego aqui o próximo furo mantendo aqui a mesma carreira. Então, novamente, eu vou pegar então agora esses dois fios e vou passar para dentro, tá? Olha só, passei todos esses fios aqui para dentro, eles estão na mesma linha, tá vendo? Um pontinho depois do outro, eu fui distribuindo eles aqui. E aqui atrás dá para ver como eles estão retinhos, ó. Agora eu posso dar o nó aqui e prender essa carreira. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui esse último fio e o fio que vem logo depois e vou dar dois nós bem apertadinhos. Agora eu vou pegar o próximo fio, que é esse azul mais claro aqui, vou juntar com esse que veio aqui antes e novamente vou dar aqui dois nós. E eu vou fazendo isso, gente, com cada um dos próximos fios, tá? Até chegar no final. Pronto, dei os nós aqui, olha só como é que ficou bem fixo. Tá bem preso mesmo na bolsa isso aqui, não vai soltar por nada. Então agora a gente vai dobrar essa alça dessa forma aqui, né? Ela tem que fazer esse movimento aqui dobrando. Então agora, ó, essa parte aqui, novamente a gente vai colocar aqui para dentro na próxima carreira, tá? Aqui, como eu já tenho a localização da alça que está embaixo, eu não vou precisar amarrar aquele fio aqui para deixar ela presa, tá? Só se você quiser. Então agora eu vou começar a puxar esses fios aqui para dentro, uma carreira logo em cima da onde a gente já prendeu os fios anteriores, tá? Então eu coloco aqui a minha agulha logo aqui atrás, tá vendo? Uma carreirinha depois. E começo a puxar aqui os fios um por um, como a gente fez antes. Pronto, então eu passei aqui todos os fios. Pode ver que tá bem presinho aqui, tá bem paralelo com a alça de baixo, ó. Dessa forma aqui ela pode se mover tanto para cá quanto para cá. Então, como ela já tá certinha aqui, eu tô vendo que ela tá bem alinhada com essa alça aqui de cima, não tem nada errado. Então eu posso novamente dar os nós aqui como a gente fez antes. Prontinho, a minha alça tá bem presa, ó. Pode ver como é que ficou aqui, no meio também entre as duas, ó. Ficou super legal. Então a gente pode agora cortar essa sobra de fio, tá? Pode cortar, só que deixa um pouco, não deixa muito curto. Eu prefiro deixar um pouco maior, até porque normalmente eu forro as nossas bolsas até para esconder esses acabamentos, tá? Mas se aparecer não tem problema. Mas é isso aqui, ó, fica desse jeito aqui. É só você deixar. Então agora que a gente prendeu a nossa alça já aqui desse lado, que ficou super legal, então a gente vai virar a nossa bolsa para esse lado aqui. Então bem aqui nessa mesma direção aonde a gente já colocou essa alça, a gente vai prender agora essa argola de madeira e aqui é onde vai passar a nossa alça, dessa forma que vai ficar aqui. Então agora a gente vai fazer alguns pontos baixos aqui na nossa argola, para que a gente tenha onde fixar ela na nossa bolsa, tá? Então, ó, eu vou passar aqui, fazendo aqui esses pontos, né? Essa sobra de fio aqui vai aqui pro outro lado. E eu vou fazendo aqui
pelo menos uns 13 pontos ou mais. Eu vou voltar e mostro para vocês como é que ficou. Pronto, então eu fiz aqui 13 pontos no total. Para mim esse tamanho aqui já tá bom. E agora a gente vai dar o arrematezinho aqui. Para fazer esse arremate, ó, eu só vou passar esse fio aqui por dentro. Pronto, então a gente fez aqui a nossa argola, olha só como é que ficaram esses pontos. A gente fez aqui 13 pontos no total. Isso aqui é suficiente para a gente poder prender a nossa argola aqui no centro, né, desse outro lado. Porém, antes da gente prender a argola aqui nesses pontos, eu vou fazer aqui uma franja, tá? Lógico que isso é opcional, mas eu acho que vai dar um detalhe super bonito na peça. Eu vou fazer uma franja bem grande aqui, utilizando as cores da minha alça, tá? Eu cortei aqui vários fios medindo aproximadamente 50 centímetros de comprimento, tá? Para prender essa franjinha aqui nesses pontos, a gente vai utilizar uma agulha bem fininha como essa aqui. Então, eu vou passar a agulha aqui por trás do próximo ponto, pego um desses fios aqui que eu cortei, passo ele aqui para dentro, desse jeito. Então eu pego aqui o próximo ponto, puxo esse fio aqui para fora. Então eu vou ficar com as duas pontas aqui saindo para o lado de fora e essa parte aqui para trás. Então eu vou passar esses fios aqui por dentro desse arco aqui que formou e vou puxar aqui até o final. Então vai ficar desse jeitinho aqui. Então eu vou fazendo isso com os próximos pontos aqui. Eu vou fazer aqui com duas cores, tá? Eu vou fazer as laterais com esse azul mais escuro e esse azul mais claro vai aqui na parte do centro. Pronto, assim ficou então a minha franja que eu já coloquei aqui em toda a volta. Olha que linda que ficou. Eu fiz aqui uma mistura de cores, né? Eu coloquei um tom de azul mais claro aqui no meio para dar uma iluminada. Ó, a gente tá aqui com a nossa bolsa. A parte da alça tá virada aqui para trás. Então aqui na frente é onde a gente vai posicionar essa argola. Ela tem que ficar aqui com a maior parte para o lado de fora, tá? Então a gente vai prender ela exatamente aqui. E eu peguei aqui uma agulha de tapeceiro com o próprio fio que eu utilizei e eu vou prender ela dando pontos com essa agulha, tá? Ó, eu vou localizar aqui, vou centralizar, ela tem que ficar bem aqui na frente do lugar onde sai essa alça aqui de trás. Então, eu tô com um fio só aqui na minha agulha, tá? É um fio único, porque esse fio aqui ele é bem grosso. Eu acho que se eu fizesse fio duplo ficaria demais. Então, ó, eu vou passar aqui por trás essa agulha de tapeceiro, tá? Vou trazer ela aqui pra frente com esse fio. Porém, esse fio aqui ele ainda não tá fixado, tá? Ele tá solto. Eu vou voltar aqui um ponto para o lado. E bem aqui eu vou puxar esse fio aqui todo pra dentro. Ó, desse lado aqui ficou a minha sobra do fio, tá? Então eu vou apertar bem aqui e eu vou dar um nó nessa sobra do fio. Você pode fazer da forma como quiser, tá? Eu faço assim porque eu acho que fica melhor e fica mais firme. Ó, dei o nozinho aqui, então aqui já tá preso, tá? Agora eu vou continuar costurando e fazendo os pontos aqui para prender essa argola nesse lugar aqui que eu quero que ela fique.
Agora nessa parte aqui, a gente vai fazer as dobras aqui nos cantinhos para mudar o formato da nossa bolsa, tá? Essa bolsa aqui é uma bolsa diferente porque a gente faz toda a estrutura dela de forma contínua, tá? A gente não vai fazer primeiro o fundo para depois fazer o corpo. A gente faz toda ela e depois a gente vê o formato que a gente quer dar para essa bolsa. Ó, então eu vou pegar aqui o cantinho. Essa pontinha aqui, esse bico dela, a gente vai apertar aqui para dentro dessa forma e vai fazer isso dos dois lados. A gente vai fazer aqui um fundo que se chama caixa de leite, tá? Quando a gente dobra o bico aqui para dentro, a gente faz um fundo desse jeito. Então, se você quiser que a sua bolsa fique mais retangular, mais comprida, dessa forma aqui, você dobra só um pouquinho aqui na parte de dentro. Eu quero que essa bolsa fique um pouco mais quadrada, tá? Então eu vou dobrar um pouco mais, de forma que a gente tenha aqui no fundo como se fosse um quadrado realmente desenhado, tá vendo? Então para mim assim é o suficiente. Agora a gente vai fazer uma costura aqui nessas dobras para que esse formato aqui fique fixo na nossa bolsa, tá? Então eu vou mostrar ela por dentro para vocês verem como é que ficou. Bom, então o que eu vou fazer aqui basicamente é medir qual é o tamanho dessa dobra aqui. Eu vou colocar a fita métrica ali dentro, ó, e eu tô vendo que ela tem cerca de 6 centímetros. Então eu vou virar minha bolsa pro lado do avesso, tá? E vou repetir aquela dobra aqui, porém agora pro lado de fora. E eu sei que ela tem que ter então 6 centímetros, tá? Se eu pegar aqui da pontinha até aqui, esse aqui é o tamanho que ela tem, 6 centímetros. O que eu vou fazer aqui? Eu vou amarrar aqui um fio desse aqui de outra cor, só para a gente poder visualizar e também para que a gente possa ter essa lateral aqui sem se mover, tá? A gente vai deixar ela fixa desse jeito com esse nozinho aqui que a gente fez. E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, tá? Bom, então aqui eu dei os nozinhos. Agora a posição aqui das dobras já está mais bem definida. Eu vou virar de novo ela para o lado direito para ver como é que ficou. Pronto, virei ela aqui, ó, então ficou a dobra feita lá dentro. E eu vou dar uma olhada aqui nas laterais para ver se ficou no lugar que eu quero, tá? Ó, esse lado aqui ficou legal e esse lado aqui também ficou perfeito, tá? Agora eu vou costurar aqui de uma lateral até a outra, utilizando a agulha de tapeceiro com a linha da mesma cor da bolsa. Pronto, eu já costurei aqui as duas laterais, não tá dando para ver porque eu usei uma linha da mesma cor, tá? Para fazer a costura. Agora a gente vai virar novamente para o lado direito para ver como é que a nossa bolsa ficou. Olha só como é que ficou essa lateral. A outra lateral também ficou perfeita, ó, ficou bem costuradinha aqui. Então aqui só para confirmar, eu vou medir. Essa lateral aqui ficou com 13 centímetros e essa outra lateral aqui também ficou com 13 centímetros. A ideia aqui é você medir só para ver se os dois lados ficaram iguaizinhos, tá? Pronto, agora a nossa bolsa já está praticamente pronta. Eu vou só dar uma dica para vocês. Tá vendo essa parte aqui onde a gente fez a dobra, que está lá no fundo? Se vocês quiserem, vocês podem utilizar um fio aqui da mesma cor da bolsa e amarrar essa dobrinha aqui na parede da bolsa, tá? Dessa forma aqui, ó. Então você vai ter um acabamento mais bonito aqui na parte de fora, porque ao invés dessa lateral ficar aqui mostrando desse jeito, ó, se você dobra para cima, ela fica aqui um pouco mais inclinada para dentro aqui. Eu acho que fica mais bonito, tá? Então eu vou pegar esse biquinho que ficou aqui, vou juntar ele com a parede aqui da minha bolsa, vou pegar uma agulha, vou colocar ela retinho aqui dentro, tá? Então eu vou pegar um fio da mesma cor da minha bolsa, vou puxar aqui pro lado de fora, e aí eu vou pegar ele novamente ali dentro, tá? Então a nossa bolsa Iracema já está finalizada, olha só que linda que ela ficou lá dentro. Agora a gente pode fechar
aqui essa parte aqui do mosquetão, unindo aqui, né, as laterais dela. Então a gente ajunta aqui a parte da frente com a parte de trás. Vocês podem ver que isso aqui já dá um formato legal para a bolsa. Então a gente pega agora essa alça que a gente fez, coloca aqui dentro da argola e tá pronta, ó. Super prática, super linda a nossa bolsa Iracema. Olha só as laterais dela, que perfeitas. Então tá prontinho. Eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula e até a próxima, gente. Tchau, tchau.